E eu fiz uma matéria grande com ele, fiz uma outra com o Julinho, grande ponta direita. E a partir disso... peraí. Desculpa. Eu gosto, às vezes, de relembrar o meu início no jornalismo e perceber como o tempo passa muito rápido. Eu tinha praticamente a idade de vocês, que estão no segundo ano de jornalismo, quando eu comecei a frequentar um jornal esportivo. Naquele tempo, na década de 1960, não era necessário o diploma para você ser jornalista. Então, a gente não tinha muitas faculdades, muitos cursos de jornalismo. Eu comecei em 1964, em março de 64, num semanário chamado Mundo Esportivo, que era um semanário na época decadente, mas que tinha sido uma boa escolinha de jornalistas esportivos, e eu gostava de futebol. Um belo dia eu vi um anúncio lá, precisamos de jornalista esportivo. Eu me ofereci, fui lá e comecei a trabalhar. Inicialmente eu nem sabia escrever à máquina. Os meus primeiras reportagens eu ia ao Pacaembu, aí escrevia à mão e passava para minha mãe passava pela máquina Olivetti. Aí eu estava na calçada e me lembrei que a última hora do Samuel Weiner tinha sido vendida para a Folha de São Paulo, funcionava num prédio ali do lado. Eu resolvi pegar o elevador e dei de cara com o antigo editor de esportes, que era o Álvaro Paes Leme. Aí ele me viu e falou: Luizinho, o que você está fazendo aqui? Estou procurando emprego. Ele coçou a cabeça e falou: bom, estou precisando de um jornalista, que eu quero mandar embora um fulano aqui que não está correspondendo, você pode começar amanhã. Então fiquei satisfeito, trabalhei lá 9 meses, apareceu na minha mão um pedaço de papel entregue por uma pessoa que nem conhecia direito, que era o Pedro Cavalcante, de uma outra sessão, ele dizendo: isso aqui é o telefone do editor de esportes de um grande jornal, eles estão precisando de um jovem jornalista, eu vejo você trabalhando direito aí, eu acho que você poderia tentar essa vaga. Aí eu fui telefonar, era exatamente o Jornal da Tarde, que era o grande jornal da época, lançado no dia 4 de janeiro de 66, portanto, eu comecei a trabalhar lá no primeiro ano dele, que era um jornal bem feito, não esse jornal de hoje em dia, que é bem fraquinho. Fui convidado para simplesmente atravessar o corredor, ou seja, fui registrado no dia 1º de janeiro de 67, e trabalhei 3 anos no JT, e depois fui convidado para ir para o Estadão, num processo que o Estadão queria modernizar um pouco. O Estadão era muito quadrado, tanto em texto quanto em título. Então eles queriam modernizar e me contrataram pelo mesmo salário que eu ganhava no Jornal da Tarde. E eu passei a ser subchefe de esportes, mais tarde eu fui editor de esportes, e aí eu coloquei em prática uma coisa que eu tinha desde o início. Eu achava que o jornalismo esportivo não deveria ser uma coisa superficial, que o jornalista tinha que apresentar algo além da bola rolando. Então, sempre que eu fazia uma cobertura, principalmente em viagens, eu procurava mostrar determinados aspectos. Espera um pouquinho. Foi quando eu comecei a trabalhar em rádio, precisamente no dia 7 de abril de 1980. Eu fui indicado pelo Faustão, esse Faustão da TV Globo. Na época ele não era tão conhecido, e eu contratei o Faustão em agosto de 73, quando eu fui chefe de esporte do Estadão. Eu fui chefe de esporte do Estadão de 72 a 82. E em 73 apareceu aquele cara gordo, que trabalhava na Rádio Jovem Pan como repórter de campo, queria trabalhar também em jornal, alegando que em jornal ganha mais cultura, e de fato ganha. Na mídia impressa ganham muito mais cultura, e o cara que vai bem na mídia impressa pode eventualmente trabalhar também em rádio, televisão, internet, assim por diante. Eu contratei com um salário baixo na época, e ele foi, de fato, evoluindo. Fiquei amigo dele, da família dele, tanto que eu sou padrinho de casamento da irmã mais velha dele. E em 1980 ele praticamente retribuiu, entre aspas, o favor que eu havia prestado ao contratá-lo. Ele me indicou para trabalhar na então Rádio Excelsior, que hoje é a Rádio CBN. E eu era tímido. Quando eu era convidado para participar de um debate, eu não falava quase nada diante do microfone, eu tinha dificuldade para falar. E com o trabalho em rádio, eu fui me soltando, e com isso eu trabalhei 4 anos lá na Rádio
Excelsior, mais tarde mudou o nome para a CBN. Inclusive eu trabalhei simultaneamente com o Heródoto Barbeiro. O Heródoto foi contratado em 83, então esse programa que o Heródoto apresenta hoje em dia pela manhã, eu apresentei junto com ele durante um ano. Até que em 84 eu tive um convite para ir para a FM Record, mudei de rádio e fiquei mais 4 anos na FM Record. Espera que eu estou com um pouco de pigarro. E surgiu a possibilidade de eu dar aula de jornalismo na PUC. E meu primeiro ímpeto foi recusar. Mas aí eu verifiquei que, como chefe de esportes, e mais tarde também eu fui editor de geral e cidades do Estadão durante 5 anos, eu contribuía para a formação de muitos jornalistas. Comecei a dar aula de uma disciplina chamada Introdução ao Jornalismo. E desde o início eu me bati aqui na PUC pela necessidade do aluno, já no primeiro ano, começar a escrever, ter noção do que é a mídia. Então, a introdução ao jornalismo eu já levava para conhecer a redação do Estadão. E levava para a Praça da Sé, para conhecer o centro da cidade e fazer reportagem do centro da cidade. Comecei a fazer isso em 89 e passei a fazer também no curso do Estadão, onde eu dou aula há 11 anos. São 30 alunos, 30 jovens jornalistas selecionados entre 1.900 candidatos do Brasil inteiro. E eu considero que o ponto de partida para um trabalho jornalístico é a reportagem. Sem reportagem não tem nada. Qualquer redação nesse momento, seja a TV Globo, Estadão, Folha, as emissoras de rádio, sites de internet, vocês vão encontrar vários dos antigos alunos da PUC. Basta dizer, por exemplo, na área de jornalismo esportivo, vocês vão para a Rádio Bandeirantes, tem o Sérgio Patrick, que fez a PUC. Vocês vão para a Folha de São Paulo, vocês têm o Rodrigo Bueno, que trabalha em esportes, na área internacional, fez a PUC. Aí vocês vão para televisão, tem o André Rizek, fez a PUC, aliás, eu que indiquei para o primeiro emprego dele foi no Jornal da Tarde. E assim por diante. Vocês vão encontrar não só em esporte, mas também em política. Um exemplo, o atual editor-chefe da Folha de São Paulo, o Sérgio Dávila, e que fez a cobertura da guerra do Iraque, fez a PUC. Para qualquer coisa na vida é preciso gostar. Então, ou você gosta de jornalismo ou não gosta. Eu considero que muitos alunos entram no curso de jornalismo sem saber o que é jornalismo. É normal. É o cara que percebia que não dava para ser médico, nem engenheiro, não gosta de fazer cálculo, não podia ser engenheiro. E aí, de repente, jornalismo está na moda e o jornalista fica perto do poder. De fato, ele fica perto do poder, mas não deve se iludir. A sugestão que eu faço para alunos da geração de vocês é no sentido de vocês, principalmente levando em conta a vitalidade que vocês têm pela idade, né? São todos jovens, têm saúde, vocês se organizarem e vocês não abrirem mão do contato com o povão, do contato com as pessoas.